Olá, sejam bem-vindas à terceira aula do mini curso Educando com Limites e Sem Culpa. Se você chegou aqui agora, não assistiu ainda às aulas anteriores, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Tatiana Beranger, eu sou mãe do Rafael, do Lucas e do Pedro e eu sou educadora parental. Então eu ajudo mães a lidarem aí com os desafios do dia a dia da criação de filho, ajudo mães a lidarem com os comportamentos desafiadores das crianças, sempre através de uma educação positiva, empática, respeitosa, que utiliza abordagens que realmente funcionam justamente porque respeitam o estágio de desenvolvimento da criança. Então, meu objetivo é que você tenha um dia a dia mais leve e tranquilo com seu filho, que você também se sinta orgulhosa da mãe que você é. E aqui no mini curso Educando com Limites e Sem Culpa, você já aprendeu no primeiro vídeo por que a gente perde, a nossa paciência diante de um desafio com os nossos filhos e também o que a gente pode fazer, como é que a gente vai lidar com o nosso descontrole. No segundo vídeo também eu falei com vocês sobre desobediência e você conheceu os 4 passos para a gente lidar com a desobediência e os 3 grandes erros que a gente comete na hora de falar, com os nossos filhos. Naqueles momentos que a gente precisa que eles colaborem, que eles façam o que precisa ser feito. Então, se você ainda não viu essas aulas, não deixe de assistir. Entra lá no canal do Telegram que os links estão disponíveis, os resumos também. E hoje nós vamos falar de birras e de agressividade. Gente, esse é daquele tipo de comportamento que deixa a gente mesmo de cabelo em pé, que tira mesmo a gente do sério. Deixa a gente às vezes perdida, sem saber o que fazer, mas calma, que hoje você vai sair daqui com clareza, sabendo o que fazer nesses momentos. Uma coisa que eu aprendi, quando que eu me tornei mãe, é que a gente a todo momento na maternidade a gente está pagando a língua. Tantas coisas, que a gente falou que a gente não ia fazer, ou que os nossos filhos não fariam, como se a gente tivesse controle, E de repente estamos lá, nós e nossos filhos fazendo. E a birra é justamente um desses momentos aí, paguei minha língua. Sabe, quando você ainda não tinha filhos, e aí você viu aquela cena na rua, uma criança se jogando no chão, e aí você pensou, meu filho meu não faz isso. Esses pais aí que devem estar sendo muito moles, a criança está sendo mimada. Pois é, eu já pensei isso, gente, já paguei minha língua. Porque quando meu filho, o meu primeiro, ainda pequeno, com mais ou menos um pouco mais de 1 ano, ele teve seu primeiro ataque de birra. Aí na época eu fiquei perdida mesmo, e me sentindo culpada também, um pouco de, onde foi que eu errei? Será que eu tô sendo muito permissiva? Será que tô mimando, meu filho? E também, poxa, o que tá acontecendo? Ele era tranquilo, agora tudo não quer, tudo tá ruim, tá tudo contra. Gente, a verdade, também é que aquela rotina também estava me cansando. Eu trabalhava o dia todo, eu chegava em casa e ainda tinha que lidar com meu filho chorando por qualquer coisa, se negando a fazer coisas simples que tinham que fazer e que ele fazia antes numa boa. E aí eu comecei a buscar ajuda, sabe? Eu comecei a estudar, porque as coisas que eu estava fazendo não estavam ajudando. Então eu brigava com ele, eu colocava para pensar. Ele continuava fazendo, então foi quando eu percebi, gente, que eu tinha que estudar para ser mãe. Porque o que eu já tinha aprendido, ali não era suficiente para eu lidar com aqueles momentos e com outros momentos que ainda viriam, Então, gente, entender o porquê de acontecer as birras fez eu me sentir menos culpada. Porque me fez ver que eu não era uma péssima mãe. Eu vi que a birra podia acontecer com qualquer criança, em qualquer família, é uma coisa normal. Faz parte, na verdade, do desenvolvimento da criança. E eu vi que eu usava também abordagens que não eram eficientes para esses momentos. E esse entendimento também pode te ajudar a manter a calma nesses momentos. Então, a birra nada mais é do que uma descarga emocional. Então, sabe, seu filho, mesmo pequeno, ele tem os mesmos sentimentos que nós adultos. Eles se sentem tristes, animados, frustrados, só que eles ainda não sabem expressar muito bem esses sentimentos, nem com palavras, porque eles estão aprendendo a se comunicar, E nem sempre também com as melhores atitudes. Porque a parte do cérebro
responsável por essa regulação emocional ainda não está desenvolvida. E se a gente parar para pensar, né, se nós mesmos, adultos, muitas vezes temos dificuldade de controlar as nossas atitudes diante de uma emoção, então também não é de se surpreender que os nossos filhos, que são crianças, também não consigam. Sabe, às vezes, não importa o que você diga, o que você faça, seu filho vai se sobrecarregar emocionalmente, ele vai acumulando ali dentro dele, sabe, diversas situações do dia a dia, e uma hora explode, uma hora faz a birra. Ah, mas o que acontece na vida de um bebê ou de uma criança que faz tanta tensão emocional? Tudo, gente. Seu filho não consegue fazer o que ele quer sozinho. Ele quer te falar alguma coisa, mas ele não consegue porque ele não aprendeu ainda a falar muito bem. Ele quer alcançar alguma coisa, mas ele não consegue. Ele passou o dia na escola, longe de você, a professora não deixou ele fazer alguma coisa, um amiguinho mordeu, o amigo disse que não vai ser mais amigo dele, ou até para o seu filho que já é maiorzinho, já é maior, mas ele não conseguiu fazer alguma atividade ou perdeu em uma brincadeira, enfim, é tudo, gente. Tudo que a gente vive provoca algum sentimento, uma emoção dentro da gente. E aí é como se a gente tivesse um pote. E aí cada situação que a gente vive, né, a gente vai colocando um pouquinho de água ali naquele pote. Em algumas situações mais, em outras menos. Mas vai ter uma hora que esse pote transborda. E é isso que acontece com seu filho. E aí quando ele faz aquela birra, sabe, gritando, chorando, se debatendo, jogando coisa, é como se ele estivesse esvaziando esse pote, se aliviando. E aí depois ele enche tudo de novo. Sabe quando você fala, ai, já tô por aqui? É mais ou menos isso. Então eu quero que você saia dessa aula entendendo que quando seu filho faz uma birra, ele na verdade está te pedindo ajuda. Então o que a gente vai fazer, né? Vamos ao passo a passo? Como que a gente vai agir nesses momentos para ajudar os nossos filhos e para a gente se ajudar também, né? Então, primeira coisa, gente, controle o seu comportamento. Você precisa ser a calmaria para ajudar a criança a se acalmar. Porque se nós queremos que os nossos filhos aprendam a ter autocontrole, a gente tem que buscar o nosso também. Então, gritar de volta, mandar parar, colocar de castigo, nada disso vai ajudar seu filho. E pode até piorar a situação, né, deixando ainda mais caótica. Então, demonstre compreensão pelos sentimentos do seu filho. É o famoso validar os sentimentos da criança, né? Então, você vai falar alguma coisa como assim, por exemplo, ó, filho, eu tô vendo que você tá bem irritado. Eu vou ficar aqui com você até você se acalmar, tá? A gente tem que tentar ver a situação com o olhar da criança. Para você pode ser simples parar de brincar, tomar banho e voltar para brincar. Mas para criança não. E quando a gente fala, deixa de bobeira, a gente está minimizando e menosprezando os sentimentos da criança. Dizendo que o que ela sente é errado, que é inválido. Mas a gente não pode trazer o nosso olhar de adulto para a situação. Então a gente tem que ser empático, a gente tem que acolher nesse momento. Deixe limites claros. Você aqui mostra para o seu filho que sentimentos são sempre válidos, mas que nem sempre o que a gente faz é válido. Então, exemplo, seu filho não aceitou bem que a bateria do tablet acabou. E aí você até tentou explicar, né, que tinha que colocar para carregar, mas ele parecia que não estava te ouvindo. E só sabia dizer, ai, mas eu quero. E aí, de repente, ele começa a jogar almofada, brinquedo, enfim. E aí, ele às vezes até tenta te bater, mamãe chata, e tenta te bater. O que você vai fazer, né? Primeiro, impedir que ele jogue as coisas ou que ele te machuque, né? Então, você pode segurar o brinquedo ou segurar o braço da criança, sem força, tá, gente? Não é dando puxão, é pra se proteger mesmo, fazer uma contenção física ali, né? E você vai falar, filho, eu sei que você tá chateado porque que você não vai poder olhar o tablet agora, mas eu não vou permitir que você quebre as coisas no seu quarto. Gente, uma coisa importante, nunca reaja a uma agressão com agressão. Quando a criança tenta bater na gente, xinga da língua,
sabe? Isso pode estimular na gente o impulso de querer pagar na mesma moeda, para ele aprender, porque a gente se sente muito desrespeitada. Mas isso não ajuda em nada nesse momento, tá? E também não ensina sobre respeito. Então, repito o mantra: violência não educa, a calma educa. Ajudar a criança a liberar suas tensões emocionais e se acalmar. Aqui, gente, o recado é: permita que a criança chore. Às vezes, o que você precisa fazer é só deixar a criança liberar ali sua tensão emocional através do choro. Eu sei que pode ser muito difícil pra gente, né, ficar ouvindo o nosso filho chorando, mas a gente tem que entender que quando uma criança chora, ela não tá se comportando mal, mas sim passando mal, ela tá pedindo ajuda, ela não está conseguindo se comunicar de outra maneira. Então, o que ela mais precisa nesse momento é se sentir compreendida. Então, controle seu impulso de querer parar o choro e permita que a criança chore. Se a gente atende o nosso impulso de cortar o choro a qualquer custo, a gente corre o risco de fazer a criança engolir o choro e reprimir as suas tristezas. E se a gente entende o choro também como mau comportamento e a gente só foca em corrigir os nossos filhos, a gente não está oferecendo apoio. A gente está resolvendo, na verdade, as nossas dores, fugindo do nosso incômodo que é ouvir o choro. Pode parecer difícil, né, evitar as frases que a gente está acostumada a usar, mas quando a gente está rompendo padrões, a gente tem que ser paciente e persistente também, tá, gente? É questão de tempo a gente mudar a forma de agir e aos poucos vai saindo de uma forma mais natural, tá? E é claro que a gente vai tropeçar muitas vezes, tá tudo bem, tá? A gente não precisa ser perfeita. E na próxima vez a gente tenta de novo. Então, assim, não se sinta mal, sabe? Quando você falhar em suas intenções, você está num processo de aprendizado. Então, quando seu filho estiver chorando, ou num ataque de birra, não peça para ele parar, né? Falando coisas tipo: ah, engole o choro. Você quer um motivo de verdade para chorar, é? Ou então até chantageando, né? Eu te dou uma balinha, filho, mas você tem que parar de chorar, aí você ganha um doce. Também não é o momento da gente dar lição de moral, gente. Da gente vir com lições e ensinamentos. Ao invés disso, valide, acolha a dor da criança. E conforme a criança for chorando, ela vai se acalmando. E aí você pode falar algumas coisas assim como: filha, eu sei que tá difícil, eu vou ficar aqui com você até que você sinta melhor. Você quer um abraço? Ou você pode me dar um abraço? Pode chorar, filho, eu sei que você vai se sentir melhor. E aí, talvez, quando você falar essas pequenas frases, né, seu filho pode tampar os ouvidos e gritar: não tô ouvindo, eu não vou te ouvir. Para de falar comigo, eu te odeio. Isso pode acontecer. E aí, gente, é o momento da gente reconhecer que a criança precisa de um tempo para se acalmar. Antes que você possa falar, antes que você tenha que dar uma orientação. Então, como é que a gente pode agir nesse momento que a criança não quer te ouvir, né? Você pode falar: ó, eu te amo e eu vou esperar até que você esteja pronto para conversar. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que o nosso amor é incondicional. Ou seja, gente, até mesmo quando eles se comportam mal, a gente ama ele. Porque a gente não ama os nossos filhos pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles são. Então, nesse momento, você pode oferecer abraço, um colo, um carinho. E se seu filho recusar, tudo bem. Você vai falar: tudo bem, filho, eu vou estar aqui quando você quiser um abraço. Abraços fazem a gente se sentir melhor. Quantas vezes, né, a gente não castiga os nossos filhos em nome do amor que a gente sente. Mas a gente não pode ensinar que o amor é violento, que o amor é intolerante, que o amor é controlador. Então, quando a gente briga, grita e castiga, a gente não está passando a nossa mensagem de amor para os nossos filhos. E aí talvez você está pensando aí: ai, mas eu já tentei falar mais tranquilo, eu já tentei até abraçar, mas não adianta nada. Bom, o que eu quero falar aqui para você hoje, muito importante. Não existe milagre. O que existe é aprendizado. E o aprendizado vem com a prática e com o tempo. E os desafios com os nossos filhos, gente, vão aparecer a todo tempo. Eles vão mudando, né? Mas eles sempre vão existir desafios. O que vai nos ajudar a nos sentirmos mais tranquilas
Não é a ausência de desafios, mas sim como a gente lida com eles, como a gente age diante deles. Então não é sobre perfeição, é sobre evolução. Nós temos que buscar ser melhor todo dia, né? E são pequenos passos, sabe? Pequenas atitudes, pequenas mudanças. E daqui a alguns dias, meses, anos, você vai perceber como você mudou e como a relação com seu filho mudou. Quanto mais você estuda, sabe? Quanto mais você se prepara, você se torna mais consciente das suas atitudes e das suas reações. E isso vai se refletir na sua casa e na sua família. E aí eu quero aproveitar para convidar você para dar continuidade ao que a gente começou aqui. Eu tenho certeza que você já está saindo aqui do mini curso com muito mais consciência, né, e com várias ferramentas aí que já vão te ajudar bastante na sua casa, no seu dia a dia. Mas a verdade é que a gente precisa de mais. Não são só esses os desafios que a gente enfrenta com os nossos filhos, né? E é normal a gente se sentir perdido, inseguro ali. Ai, será que eu tô agindo da melhor maneira, da forma certa? E a gente precisa mesmo dar mais um passo, né? Pra gente se sentir cada vez mais seguro e confiante no nosso papel de mãe, de educar uma criança, né? Mas eu sei também que talvez você pense aí, ai não tenho tempo, meu filho é muito difícil, eu sou sozinha. Porque eu sei que a rotina de mãe não é fácil, tá? Por isso, eu juntei tudo que eu aprendi. Eu juntei as abordagens que faziam mais sentido para mim, na verdade, que eu percebi que na prática funcionavam melhor. E eu resolvi trazer mastigadinho para você não ficar realmente aí batendo cabeça, cometendo os mesmos erros que eu quando eu comecei a estudar. Então, eu vou te trazer agora uma oportunidade para você dar os próximos passos de uma forma bem objetiva e prática. Então, amanhã eu vou abrir as inscrições para o meu curso online, o Mamãe 3.0 Educando Filhos Sem Surtar, para te ajudar mesmo a se sentir mais segura e confiante nas suas decisões na hora de educar, para te ajudar a encontrar novas estratégias para lidar com os comportamentos desafiadores do seu filho e, ao mesmo tempo, também criar conexão com eles. Então, para você aprender formas mais respeitosas e que funcionam, para você ensinar limites para o seu filho. Gente, eu montei o curso de uma maneira que você vai construindo o seu conhecimento e sempre indo para a ação, colocando em prática o que você está aprendendo. Porque não adianta só ler, ouvir e assistir aula, porque as coisas não vão mudar. Você tem que agir. Então, a minha intenção não é sair também despejando só em você 30 ferramentas e aí você se vira. Eu vou estar com você ali, te acompanhando, sabe, de perto. O curso, gente, ele vai muito além de só te ensinar o que fazer numa situação específica. Tem isso também. Mas o que você vai aprender é uma nova forma mesmo de se comunicar, de viver em família, de se relacionar, de olhar para o seu filho e para você. Por isso eu trago muitos exemplos, sabe, de situações, de experiências, porque quanto mais situações você vê, mais você vai internalizando, sabe, o aprendizado. Porque você vai se identificando e vai ficando mais claro para você. E aí você vai conseguindo pôr em prática e vai se tornando cada vez mais natural aquele novo método ali. Então amanhã você vai conhecer tudinho do curso, tá? Todos os módulos, os bônus. E aí se fizer sentido para você, você vai se inscrever. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai juntas aí nessa jornada. Eu espero de coração que seja seu momento de apoiar seu filho emocionalmente e educar sem castigos, sem palmadas, sem recompensas. Mas também se não for, tá tudo bem, tá? Cada pessoa tem seu tempo, cada um tem sua jornada. E se você permitir, eu vou continuar te ajudando aí nessa jornada até que você esteja pronta para o curso. Através do Instagram, do Telegram. É só você continuar me acompanhando nas minhas redes sociais, tá bom? E não esqueçam de mandar suas dúvidas hoje aqui também, tá? Perguntas, dúvidas aqui nos comentários. Também deixar aí o que você aprendeu nessa aula, por que foi importante assistir. E quando a gente aprende, né? Quando a gente escreve, quando a gente compartilha nosso aprendizado, os nossos insights, além da gente organizar as informações na nossa cabeça e internalizar mais assimilar mais o conteúdo, a gente também ajuda outras mães. A gente faz uma corrente aqui de uma ajudando a outra. Tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por estar comigo aqui. E a gente se vê na próxima turma do Mamãe 3.0 Educando Filhos Sem Surtar. Tchau!